Em Lusiânia, um menino de 12 anos de idade teve a perna arrancada por uma locomotiva, por um trem. Ele teria saído da escola, que fica próxima da linha do trem, estaria brincando com um amigo quando isso aconteceu. A gente ficou sabendo dessa história um pouquinho antes do fechamento do jornal e a nossa equipe correu para lá para tentar entender o que aconteceu. Kátia Gomes está com a gente ao vivo. Boa tarde, Kátia. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo o SBT Brasília. O acidente foi exatamente neste ponto onde nós estamos. Aqui, Malta, tem o pátio da linha ferroviária, né, onde esses trens costumam ficar estacionados. Segundo a empresa, o que teria acontecido ontem? Esses meninos saíram da escola, estava o menino de 12 anos que sofreu o acidente acompanhado de outros amigos e estavam passando por aqui. Bem ali, eu vou pedir para o Edilson Cordeiro mostrar para vocês, tem duas linhas, né, de trem. Tem uma que faz a curva para cá e tem a outra que vai reta. Um dos trens teria feito uma manobra e no momento dessa manobra, o garoto de 12 anos teria pulado na locomotiva em movimento. O que a gente não sabe ainda, o que fica em dúvida, é se ele teria subido com ela em movimento ou tentado pular. A gente estava olhando aqui a locomotiva, que é uma locomotiva igual a essa. Provavelmente, Malta, ele teria subido exatamente nessa escadinha aqui para brincar com um trem em movimento. Olha aqui, eu percebo que é difícil se segurar, não é fácil. Então, nesse momento, o menino caiu, escorregou e o trem acabou passando em cima da perna dele. A imagem, Malta, é tão chocante, é tão impressionante, porque ele realmente teve a perna decepada. A perna dele, inclusive o pé, ficou um pouco mais afastado, então é uma imagem muito triste e chocante. Esse menino foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital de base. A nossa produtora Vanessa Ferreira foi até lá, tentou conversar com a mãe do garoto. Ela está muito abalada, não quis dar entrevista e, claro, né, não é por menos. A situação muito triste, muito complicada. Eu conversei, inclusive, com um morador aqui da região e ele disse que na época de escola, aqui fica cheio de crianças soltando pipa e que elas acabam correndo atrás da linha, né, da pipa, quando a linha é cortada, olhando para cima, não prestam muita atenção no que está acontecendo, né, se está passando o trem ou não. E sim, existe o risco de acidentes. Em nota, a empresa disse que a área é bem sinalizada. Eles têm tanto, né, a sinalização sonora, como também esses equipamentos aqui, que tem uns equipamentos que avisam que o trem está passando. Vou andar mais um pouquinho para cá para vocês verem. Aqui perto tem também uma passarela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Está vendo ali? Tem uma passarela. Então existe sim um local para as crianças e para os adultos também atravessarem. Não é apenas pela linha férrea. Então a empresa disse, né, que existe essa passarela, tem sinalização e pede para que as pessoas tomem cuidado. Que locomotiva, gente, não é lugar para brincar. Tô aqui pensando, né, Kátia, porque a gente poderia estar falando de uma coisa de falta de sinalização, tentar atravessar, mas a história que você traz pra gente é que ele estava tentando brincar no trem. Meu Deus do céu, que cena é essa? Eu não consegui ver as imagens que a Kátia mencionou agora há pouco da perna do menino longe. Kátia, você que está aí, você consegue falar com quem atendeu, deu socorro primeiro para esse menino? O que podia ser feito ali naquele momento tão tenso? Sim, ele foi socorrido pelo SAMU e eu vou conversar agora com o Fernando Neves, que é do SAMU. Tudo bom? Uma boa tarde. Obrigada pelo senhor vir até aqui para entrar ao vivo no SBT Brasília. Como é que foi essa ocorrência, esse atendimento? Boa tarde. Bom, Kátia, ontem, por volta das 17h15, entrou essa ocorrência na Central de Regulação do SAMU via 192. A médica reguladora, a doutora Paula, achou por bem enviar a unidade avançada, a viatura USA, de Valparaíso. Dado a proporção do acidente, também mandou a USA de Lusiânia. Quando as duas equipes chegaram aqui, identificaram a gravidade, como você já narrou aí anteriormente, né? E assim, o que nos chocou como que a perna da vítima ficou, o pé um pouco distante do corpo, entendeu? A nossa equipe estabilizou o paciente, prestou os primeiros socorros e, nesse caso, quem é referência nesse tipo de trauma é o hospital de base. Ele foi encaminhado para o hospital de base pela equipe do SAMU,
e daí, ele depois de admitido lá, ele ficou a cuidar do hospital de base. Mas, de fato, foi um acidente que chocou a central de regulação, gerou preocupação em todo mundo, por ser uma criança que estava envolvida nesse tipo de ocorrência. E o que me chamou a atenção no vídeo é porque o menino de 12 anos, ele parece estar consciente, ele não expressa nenhuma dor. Pode ter sido choque ali do momento, dele não ter sentido nada. O que vocês têm de detalhes sobre isso? Sim, exatamente. Foi algo que até chamou a atenção da nossa equipe. Quando a nossa equipe chegou, ele estava consciente, até conversando com a mãe, conversou com a equipe, disse que não estava sentindo dor, que estava sentindo um incômodo, mas não estava sentindo dor. Eu acho que devido ao choque, isso acontece muito, naquele momento, eu acho que nem ele conseguia dimensionar o que de fato estava acontecendo, né? Mas as imagens, como você diz, fala por si só, né? De fato, foi um acidente que causou muita preocupação para a equipe e, assim, naquele momento, o que a equipe tinha de fazer, de fato, era trabalhar com excelência para preservar a vida dele. A mãe também ficou muito ali abalada no momento. Todas as pessoas que foram envolvidas nessa ocorrência, desde o senhor, do rapaz, acho que teve a oportunidade de conversar com ele, que gerou a ocorrência, até o pessoal do SAMU ficou em estado de choque, né? E a mãe estava desesperada. Tá certo, então muito obrigado, Fernando, pelas informações. E Malta, o menino de 12 anos, ele segue internado no hospital de base. Ainda não temos detalhes sobre o estado de saúde dele, mas pelas imagens, com certeza, vai precisar fazer a amputação da perna dele. Eu tenho detalhes, Kátia, eu vou falar daqui a pouquinho, porque a gente está em contato com a família desse menino aqui no hospital de base, mas antes, gostaria de aproveitar a sua presença aí com o oficial do SAMU para dizer o seguinte, para ele poder comentar. A gente ouviu que nessa região é comum as crianças brincarem muito perto da linha do trem e que ele mesmo já presenciou um tipo de perigo desse jeito. Então, assim, a gente precisa aproveitar aqui para fazer esse alerta para os moradores, não só de Lusiânia, mas de todas as cidades do entorno do Distrito Federal por onde a linha passa, porque a gente precisa falar que não pode deixar a criança brincar ali perto. Exatamente, Malta. Inclusive, eu conversei com um morador, né, há pouco, como eu disse, e ele disse que fica também assustado, chocado com as crianças brincando aqui perto, que é muito perigoso. Eu vou falar justamente isso agora com o Fernando. Então, Fernando, é importante fazer um alerta, né? Você que trabalha na área da saúde, é realmente perigoso, não dá para arriscar um equipamento como esse, uma locomotiva como essa. Pode sim causar graves acidentes? Kátia, a nossa preocupação é exatamente essa. O SAMU atende todo tipo de ocorrência, né? E agora, uma ocorrência desse nível é tragédia, porque assim, as crianças estavam brincando aqui, bem se vê que é um local que tem uma sinalização a contento, mas demora a acontecer alguma coisa. Só que quando acontece, é como aconteceu ontem, né? Uma criança perde uma perna, vidas são ceifadas. Então, assim, é uma preocupação muito grande do SAMU, inclusive, aproveitar a oportunidade de conscientizar os pais, né? Conscientizar as pessoas, os vizinhos. Tem escolas aqui perto, então, assim, trajetória de criança indo e vindo para a escola passa por aqui. Então, é algo que reporta muita preocupação para o SAMU, porque, como aconteceu ontem, é um acidente muito trágico. Ô, Malta, eu vou aproveitar só para mostrar uma imagem para vocês terem ideia do perigo. Olha aqui, essa daqui, o trem, ele passa com essa roda de ferro. Então, a gente vê que é uma roda de ferro. Então, se a pessoa realmente cai aqui, tem a perna aqui, na velocidade que o trem passa, com certeza vai acontecer uma tragédia. Eu volto com você. Queria só que você fizesse, Kátia, só mais uma pergunta para ele, que é do SAMU, ele entende. Deixou a perna aí. O trem passou, cortou, não tem nem como emendar no hospital, né? Não adianta, a pessoa vai perder a perna, vai ficar amputada mesmo. Vou perguntar aqui para ele agora, Malta. Fernando, o Malta perguntou, né? Como nós mostramos agora, uma roda ali de ferro, né? Diferente de um pneu de um veículo. Se passa em cima de uma perna, não dá mesmo para remendar, né? No caso desse menino, que realmente ele teve a perna dividida, não tem como recuperar? Malta, de fato o estrago é muito grande, né? Como nós vimos nas imagens, assim, proceder para um processo cirúrgico em uma lesão daquele tamanho é muito trabalhoso, né? O hospital de base, a gente sabe que a referência faz um trabalho de excelência, mas o dano é quase que irreversível, infelizmente é a realidade.
Muito obrigado, Fernando, pelas informações. Malta, mais alguma dúvida? Não, Kátia, eu só queria que você aproveitasse e fizesse um resumo, porque tem muita gente chegando no nosso jornal agora. Você está ao vivo com a gente no SBT, agora é 12:30, e a Kátia Gomes está em Lusiânia, ao lado de uma linha de trem, onde uma locomotiva, na tarde de ontem, passou e arrancou a perna de um menino de 12 anos de idade. Eu vou só pedir, Kátia, para você recapitular as informações, porque a gente precisa dar esse alerta aqui hoje. Você que chegou agora no SBT, uma tragédia. Esse menino está internado no hospital de base e nós já vamos saber como é que está a saúde dele. Só lembra pra gente o que aconteceu, Kátia. Malta, esse menino, acompanhado de outros garotos, estavam saindo da escola, né? Tinham acabado de sair da escola. Segundo informações de um morador, esse menino, inclusive, mora na Vila Zuleika, que fica do outro lado da BR. Ele estava passando por aqui quando, né? A gente ainda não tem certeza se foi por uma brincadeira, o que ele estava tentando fazer quando ele pulou na locomotiva em movimento. O que fica em dúvida ainda é se ele estava subindo na locomotiva ou se ele estava tentando descer, mas ele teria feito exatamente este movimento aqui. E aí, no momento em que ele pulou, né, na escada da locomotiva, ele se desequilibrou, caiu e teve a perna amputada pela roda aqui do trem, né, que é uma roda de ferro. O SAMU fez o socorro desse menino de 12 anos, levou ele para o hospital de base, onde ele está internado. A empresa, ela falou que tem sinalização aqui na região, inclusive tem uma passarela, só que infelizmente esse acidente ocorreu, que a empresa prestou toda a ajuda, chamando os bombeiros, também chamando o SAMU para socorrer esse garoto de 12 anos. O acidente foi tão grave, Malta, que um pedaço da perna dele, a partir do pé, ficou de um lado e o resto da perna dele acabou ficando com ele. Situação gravíssima, esse menino, né, provavelmente vai ter a perna amputada. Como o SAMU falou agora há pouco, o Fernando do SAMU, é uma lesão muito grave que dificilmente vai conseguir recuperar a perna dele, né? E outra informação também, né, que aqui na região, segundo os moradores, tem uma área descampada, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem uma área descampada aqui próximo ao trilho, né? Aos trilhos, na verdade, tem mais de um. Durante as férias, os garotos eles aproveitam essa região aqui para ficar soltando pipa. Então acontece bastante dos meninos atravessarem o trilho sem olhar. Mas tem uma passarela ali. Então, acho que fica esse alerta, né, para quem passar por aqui, evitar passar pelo trem, evitar passar pela linha de trem. E principalmente aqui, porque segundo a empresa, vou mostrar para vocês, são duas linhas, né? Tem essa linha aqui que segue para o pátio ferroviário. E tem também essa outra linha que segue reto. O trem, ele estava tentando fazer uma manobra exatamente neste cruzamento quando o acidente aconteceu, né? O menino teria pulado na locomotiva em movimento no momento dessa manobra e aí ele caiu e teve a perna amputada. Fica o alerta, Malta, porque ao longo da nossa reportagem aqui, nós chegamos cedo, conversamos com funcionários da locomotiva, conversamos com moradores também. A gente percebeu que realmente as pessoas, elas têm o costume de fazer essa travessia, né, sem olhar. Claro, a gente vê agora que o trem está parado, mas é sempre importante ficar alerta ao sinal sonoro, olhar para um lado, olhar para o outro, ver se o trem está passando ou não. Aqui a gente vê que tem muitas casas, então tem moradores aqui na região, tem moradores em volta, e são justamente essas crianças que moram aqui na região e que passam com muita frequência pela linha de trem. Então, fique esse alerta mais uma vez, é importante, gente, crianças que estão assistindo, pais e mães, não deixem as crianças brincarem, sempre orientem, né? Não pode subir numa locomotiva como essa, não é uma brincadeira engraçada e pode causar um acidente gravíssimo, Malta. Kátia, segurei um pouquinho. Eu queria pedir para nossa produção que está aqui na redação tirar uma dúvida que me surgiu aqui agora. Quando a gente pega o carro, vai ali pelo Núcleo Bandeirante, passa pelo setor de indústria Bernardo Sayão e vai chegar em Águas Claras, os carros atravessam uma linha de trem. E Isabela, descobre por gentileza com a empresa, é o mesmo, será que é a mesma linha que chega ali até o ponto onde que a Kátia tá? Ou eu tô falando de coisas diferentes? Não sei, tô fazendo essa pergunta aqui ao vivo. E Kátia, tirando a dúvida, o que tá atrás de você, esse muro azul, é a escola onde o menino estudava? Então é essa a proximidade ou aquilo ali é outra coisa? Não, então esse muro ali, ó, tá escrito unidade VP
Jardim Ingá, é da própria empresa, Malta. Lembra que eu te falei no começo que ele estava fazendo uma manobra próximo ao pátio ferroviário? É justamente este pátio ferroviário, né? Aqui fica a empresa que é responsável pelo trem dessa marca, né? Que é dessa empresa, que é VLI. Inclusive foram eles que explicaram exatamente o que havia acontecido, como que foi o acidente. Então os trens, eles estacionam aqui, param, fazem manutenção, inclusive este aqui que está parado, que é semelhante ao do acidente, ele estava passando por uma manutenção agora há pouco. Aí eu conversei com o pessoal que trabalha aqui, eles falaram que eles vão almoçar agora e depois eles vão sair com o trem. Então eles estavam aqui fazendo manutenção, esse é o pátio da empresa VLI. Então nesse momento, como eu expliquei, que o trem estava fazendo uma manobra aqui próximo ao pátio. Eu só não sei se ele estava estacionando, chegando, ou se ele estava saindo, partindo. Mas ele estava fazendo uma manobra aqui próximo ao pátio ferroviário quando esse acidente aconteceu. O que a gente pode deduzir desse acidente? Que o trem estava em baixa velocidade. O menino ele pode ter aproveitado esse momento para subir na locomotiva. A gente vê que nem é fácil você subir na locomotiva. É um pouco complicado, olha, você sobe aqui, tem que ter bastante força, equilíbrio, vou mostrar aqui para vocês. Olha, aqui você sobe na locomotiva. Então, ele pode ter tentado subir para brincar, andar, dar uma volta na locomotiva, fazer uma brincadeira. E quando foi tentar descer, acabou escorregando e caindo. Olha só, eu tentando descer com cuidado, ainda estou me desequilibrando. Então, isso comprova o perigo que é a tentativa de subir ou descer de uma locomotiva, principalmente em movimento. É sim uma brincadeira muito arriscada, não é orientado fazer isso. A empresa, inclusive, pede que as pessoas não façam isso, não brinquem dessa forma, porque realmente é perigoso. Se acontecer um acidente, esse acidente pode ser grave. Inclusive, esse morador que conversou comigo disse que aconteceu um acidente semelhante a esse há mais ou menos 2 anos. Um homem estava tentando atravessar aqui à noite, ele aparentemente não viu o trem ou não percebeu o sinal sonoro do trem e também teria tido a perna amputada, Malta. A produção acabou de me trazer informação aqui no ponto eletrônico que sim, pessoal, é a mesma empresa, é a mesma linha, é o mesmo trem. Então esse alerta que a Kátia Gomes está fazendo nesse momento, especificamente para os moradores de Lusiânia, cidade onde essa tragédia aconteceu na tarde de ontem, um menino de 12 anos de idade ter a perna arrancada fora pela roda de ferro de um trem, esse alerta vale para todo mundo. É o mesmo trem que passa ali na linha, que divide, por exemplo, o Bernardo Saião do setor de indústria da chegada ali em Águas Claras. E ali tem muita casa, tem muito estabelecimento comercial, passa carro toda hora. Então, gente, tem que ter muito, muito cuidado. Um trem como esse pesa milhares de toneladas. Imagina você, por exemplo, para a gente poder comparar numa estrada. Você tem ideia, motorista que está em casa que nos assiste, que um caminhão, por exemplo, cheio de carga na carreta, ele não para com facilidade, tem que ter cuidado, porque se precisar de frear, não freia. É a mesma coisa de um trem. O maquinista pode até avistar o menino, alguém pode até gritar socorro, mas parar um trambolho desse, se uma criança para ali... Agora, outra coisa, não dava nem tempo de parar, porque o menino subiu com o trem ainda em movimento, nem teria como estacionar esse trem e fazer um negócio parado de uma hora para outra para evitar a tragédia. Kátia, segura aí só um pouquinho, porque agora a gente já tem a nossa produtora Vanessa Ferreira, foi até o hospital de base para conferir como é que está o estado de saúde do menino João Emanuel da Silva, de 12 anos de idade. Eu espero que ele esteja bem, embora tenha perdido a perna, vá viver com essa sequela o tempo todo, mas espero que ele se recupere. A gente tentou contato com a família e é a Vanessa quem traz as informações. Oi, Malta, boa tarde a você, boa tarde a todos aí de casa. Nós estamos aqui na área externa do hospital de base, para onde o menino de 12 anos que sofreu esse acidente em Lusiânia foi trazido ontem no início da noite. Ele deu entrada aqui na unidade consciente, apesar da gravidade dos ferimentos. E ele foi direto para a sala de cirurgia, onde teve a perna amputada da coxa para baixo. Hoje nós tentamos conversar com a mãe dele, que está aqui, mas ela está muito abalada, está em estado de choque e disse para os funcionários aqui do hospital que tentaram chamá-la para conversar comigo, que preferia não se pronunciar nesse momento. Mas, Malta, a gente entende, imagina a mãe ter seu filho nessa situação. A gente segue acompanhando o caso e deseja melhoras aí para esse menino, Malta. Eu desejo toda a solidariedade com a senhora que está com seu filho agora no hospital de base, tentando viver esse momento muito difícil mesmo, mas graças
Graças a Deus ele está vivo, né? Graças a Deus ele está com vida, a tragédia poderia ser ainda pior, a gente podia estar noticiando aqui um negócio que eu não quero nem falar, mas o importante eu queria até checar com a Kátia, quando o pedido de socorro foi feito para as equipes do SAMU, independentemente do tempo que eles tivessem levado para chegar até esse local, como o oficial do SAMU nos disse agora há pouco, não seria possível acudir e reverter a perda da perna. Porque como a Kátia narrou, e eu vou confessar para vocês que eu vi de rabo de olho essas imagens, porque eu também tenho problema com imagem forte, por isso que a gente não mostra aqui para você, em respeito. A perna do menino parou num canto, o pé em outro canto. Então, assim, independentemente se a ambulância estivesse do lado ou se demorasse mais alguns minutos para chegar, não seria possível reverter esse quadro. Como o agente do SAMU explicou para a gente agora há pouco, é um quadro muito complicado. A partir do momento que um trem que pesa milhares de toneladas passa por cima de um membro, como você pode esperar uma situação passível de ser revertida por uma equipe médica muito difícil. Então, a gente fala com os moradores de Lusiânia, que hoje é a segunda maior cidade do entorno do Distrito Federal, pau a pau com Águas Lindas de Goiás, a diferença de habitantes é de poucos milhares, então, assim, são cidades muito grandes. Tem um trem que passa no meio da cidade de vocês e que passa por uma linha que cruza Águas Claras, que também cruza o Distrito Federal. Para o motorista que dirige um carro e que passa em cima dessa linha, é perigoso, é lógico. Quantas vezes a gente vê flagrantes, principalmente de fora do Brasil, de carros que são atingidos por trens, mas para quem está a pé é mais perigoso ainda. Aí você pensa, nossa, mas é tão fácil saber se um trem está chegando ou não, porque ele é tão grande. Pois é, se para quem presta atenção é importante manter cuidado, imagina para a criança que está indo brincar de pular em cima do trem. Muito, muito difícil. Não vou dizer que a mãe foi irresponsável, não vou dizer nada disso, porque assim, a gente sabe como é que é criança, isso foi uma fatalidade, poderia ter sido evitado, claro, mas criança é assim, então por isso que a gente está aqui ao vivo pedindo para que você em casa oriente os seus filhos, vocês criançada que está assistindo a gente agora, não chega perto não, imagina você com a sua vida toda pela frente, ter que enfrentar primeiro o risco de vida. Porque se você tem um membro decepado, imagina a hemorragia, quanto de sangue você não perde, muito, corre o risco de você morrer. E se não morrer, tem tanto desafio depois para enfrentar que poderia ter se poupado disso, né? A gente já volta lá com a Kátia Gomes com outras informações. Meu Deus do céu. Um abraço para essa... Ô, Kátia, eu queria era tirar essa dúvida. Não demorou o SAMU chegar, né? O SAMU chegou rápido. Não, o SAMU chegou rápido. Eu vou tirar essa dúvida com o Fernando e vou até fazer uma outra pergunta, aproveitando aí o que você falou agora. Primeiro, Fernando, queria saber se o SAMU demorou muito chegar aqui. E outra coisa que eu gostaria de saber também, se com o socorro rápido é possível evitar sequelas piores ou até a hemorragia e a morte? Malta, o SAMU chegou muito rápido. Na hora que entrou essa ocorrência na nossa central de regulação via 192, a médica reguladora, a doutora Paula, que estava regulando na hora, que atendeu essa ocorrência, que gerou essa ocorrência, inclusive teve a preocupação, Malta, de mandar 2 viaturas. O SAMU tem a viatura USP, que é uma unidade básica, que é tripulada por um condutor e um técnico de enfermagem. Tem a USA, que é tripulada por um condutor socorrista, um médico e um enfermeiro. Então foi enviada a USA de Valparaíso e a USA de Lusiânia. Então, assim, um APH bem feito, um atendimento pré-hospitalar bem feito, sim, salva vidas, evita sequela. Então, assim, o nosso tempo-resposta foi fantástico, Kátia. E pode ter sido, Malta, determinante justamente para o menino ter sobrevivido, porque ele está internado no hospital de base. Claro, o estado de saúde dele é delicado, ele vai precisar passar por uma cirurgia para remover, né, o resto da perna, mas pelo menos ele está vivo e ele precisa agradecer por isso, porque um acidente como este, com uma locomotiva deste tamanho, poderia ter sido muito mais grave. Muito obrigado pelas informações. Eu agradeço muito também ao SAMU que nos atendeu ao vivo e nos ajudou a trazer essa informação em primeira mão para você que está em casa e, sobretudo, fazer esse alerta tão importante. Obrigado, Kátia. Bom trabalho para você aí.